Seja bem-vindo. Vamos para a resolução da prova de Agente Administrativo 1, cargo de código de 200, do concurso CRF-RJ, aplicado pela BancBest, este domingo agora, 15 de setembro de 2024. Vamos ver o quanto valeu nossa preparação até aqui. É uma prova que abordou duas questões de raciocínio lógico, uma questão ali de problemas aritméticos, uma que envolveu conjuntos e probabilidades, e outra, na minha opinião, foi a mais difícil, envolveu análise combinatória. Essa prova do CRF-RJ é um bom termômetro para a galera que está se preparando para o CRF do Espírito Santo. Também vai ser da BancBest. Eu achei uma prova bem justa, bem tranquila. Claro, com a questão 23 e 24 podendo dar um pouco mais de trabalho. Mas os assuntos que caíram nessas 5 questões e na estrutura que foi cobrado são muito frequentes em diversos concursos. Praticamente todo concurso que cobra matemática e RLM, mesmo que seja o mais básico, cai os assuntos que caíram aqui. Então, para quem está fazendo pela primeira vez, claro que vai pegar. Mas talvez para quem vem já numa certa caminhada, fazendo concursos que cobram esses assuntos, vai perceber que está aqui não é muito diferente do que se cobra nos concursos de um modo geral. E, bom, agradecer, como sempre, ao apoio e à interação que vocês têm dispensado ao canal. Muito obrigado. Vamos para a aula. Questão 21. Assinale a alternativa que apresenta uma proposição equivalente a: se André é alto, então Bartolomeu é magro. O primeiro passo é identificar de que tipo de proposição se trata. Se trata de uma proposição composta, ou seja, há mais de uma proposição simples sendo conectadas por um conectivo lógico. E qual é esse conectivo lógico? É o se então, que é o famoso condicional. Então, chamando a primeira de P, André é alto. Se André é alto, então Bartolomeu é magro, que eu vou chamar de Q. Pronto, agora eu posso calcular. Ok, a partir daqui tem dois jeitos. Você saber de cor algumas equivalências lógicas da condicional, ou, se você não souber, você saber montar a tabela verdade para fazer tentativa e erro com as alternativas. O mais rápido seria identificar a equivalência, por exemplo, da contrapositiva da condicional. O que é isso? Você nega tudo e troca de lugar. Então, eu nego o Q e jogo ele para o antecedente. Eu nego P e jogo ele para o consequente. Essa proposição é equivalente a essa. Por que eu penso na contrapositiva como a primeira equivalência possível? Porque as alternativas estão quase todas na forma se então, com exceção da C, que está usando uma proposição do tipo conjunção, conectivo lógico da conjunção. Só que não faz sentido ser uma conjunção, porque, preste atenção, quando eu tenho um condicional, quantos casos verdadeiros eu tenho? Eu tenho 4 casos totais. No condicional, eu tenho 3 casos que são verdadeiros e um único que é falso. Na conjunção, quantos casos eu tenho verdadeiros e quantos falsos? Eu tenho 1 verdadeiro e 3 falsos. Então vai ficar mais ou menos assim. Por que eu estou analisando isso? Por uma questão de lógica. Se eu estou buscando uma proposição equivalente a uma proposição tal que essa proposição original é uma condicional, se eu estou buscando uma equivalente, eu estou buscando uma proposição que, no mínimo, tenha a mesma quantidade de casos verdadeiros e falsos que a proposição original. Pois é. Então, a conjunção não pode ser uma alternativa. Porque se minha proposição original tem 3 casos verdadeiros e um falso, a equivalente a ela também terá que ter 3 verdadeiros e um falso, necessariamente. Então a conjunção nunca vai poder ser uma opção de equivalência para um se então. Mas percebe, se você entendeu esse raciocínio, o mesmo reciprocamente vale para negação. Só que invertendo a ideia. Na negação eu vou buscar o número contrário de casos. Se eu tenho 3 verdadeiros e um falso na proposição original e eu estou buscando a negação dela necessariamente vai ter que ter trocado essa quantidade. Vai ter que ter 3 falsos e um verdadeiro. Então percebe que a conjunção pode ser a negação do se então. E ao mesmo tempo não faz sentido eu buscar um se então e negue o outro se então. Isso nunca vai acontecer, porque a quantidade de casos verdadeiro e falso não vão se inverter. E de fato, uma das opções de negação do se então é uma conjunção, nessa forma. Ok, então aplicando a contrapositiva, eu vou ficar o quê? P eu chamei André alto, então não P é André não é alto. E Q eu falei que Bartolomeu é magro, então não Q é Bartolomeu não é magro. Então como que fica a negação? Se Bartolomeu não é magro, então André não é alto.
que é o gabarito é letra B. Se Bartolomeu não é magro, então André não é alto. Caso você não lembre de algumas equivalências de cor ou negações, você pode sempre montar a tabela verdade e ir por tentativa e erro, entendendo que na tabela verdade, para você identificar uma equivalência, você tem que identificar, na comparação de duas colunas, uma igualdade linha a linha, sem falhar em nenhuma. Para identificar uma negação, você tem que identificar uma contradição, ou melhor, uma oposição linha a linha, sem falhar em nenhuma, com essas duas colunas. Então é assim que eu acho uma equivalência ou uma negação através da tabela verdade, quando eu comparo duas proposições. Então vamos montar a tabela verdade da proposição original, do enunciado. Se P, então Q. Aí eu quero buscar uma equivalência a ela. Então eu sei que é falsa só com V implicando em F e o resto é verdadeiro. Então necessariamente a proposição que eu estiver buscando vai ter que ter essa ordem aqui e esses valores para ser uma equivalência. Se eu estivesse buscando uma negação, ela teria que estar nessa ordem, mas tudo trocado. Ou seja, falso, verdadeiro, falso, falso. Aí essa seria uma negação, a proposição que eu estou usando de referência. Se eu jogo a alternativa A, como é que fica? Se André não é alto, é a negação do que eu chamei de P, então Bartolomeu não é magro. Vamos ver se isso é uma equivalência à proposição original do enunciado. Ó, não P, tá aqui. Não Q, tá aqui. Então vai ser nessa ordem aqui, ó, a implicação, comparando essas duas colunas. Falso, falso implica em verdadeiro. Ok. Falso, verdadeiro implica... falso implicando em verdadeiro dá verdadeiro. Opa, já não bateu, já posso parar minha análise. Não pode falhar em nenhuma linha. Se falhou, não é uma equivalência. E também não é uma negação, porque tem esses dois aqui iguais. Então, letra A está fora. Vou para a letra B. Letra B vai ficar não Q implicando em não P. Então, agora é essa coluna implicando nessa coluna. Falso implica em falso, verdadeiro. Verdadeiro implica em falso, falso. Falso implica em verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro implica em verdadeiro, verdadeiro. Então percebe que bate certinho, linha a linha, sem falhar nenhuma. Então se trata de uma equivalência. E como só pode ter uma resposta certa, só eu já marcaria a letra B. Agora eu vou dar um pulo para a questão 25. Eu sei que não é a ordem, mas é porque a 25 também se trata de raciocínio lógico. Então eu vou deixar essas duas juntas. Assinale a alternativa que apresenta a negação, agora eu quero a negação, da proposição todos os morangos são vermelhos. Então tem dois jeitos de pensar essa daí. Você pode resolver usando a noção de quantificadores. Ele afirmou que todos os morangos são vermelhos. Como é que eu nego isso? Basta eu apresentar um morango que não seja vermelho. Para negar isso, eu não preciso dizer que nenhum morango é vermelho. Basta eu apresentar um morango que não seja vermelho. Ou seja, pelo menos um morango não é vermelho. Existe ao menos um morango que não é vermelho. Então, todas essas formas eu posso negar essa proposição. A negação do para todo, qualquer que seja, em notação simbólica é isso daqui, esse A de cabeça para baixo, a negação disso é o existe. Existe ao menos um, que se representa assim. Então, fica evidente que o gabarito é letra A. A outra forma é transformar essa proposição para a forma C, então. Todos os morangos são vermelhos é a mesma coisa que eu dizer se morango, então vermelho. Claro, o português não está completo na coisa, mas é para entender a ideia. Se morango, então vermelho. Então isso aqui tá se P, então Q. Para negar isso, a gente sabe que a gente obter uma conjunção. Ora, eu afirmei que se P, então Q. Aí eu para negar eu falo, tá, P aconteceu e não Q. Ou seja, tem um morango e ele não é vermelho. Então tá aí duas formas que você poderia raciocinar para resolver essa questão. E a gente trabalhou questões desse tipo na playlist do IBEST. Questão 22. Em uma feira, há o total de 2024 frutas, distribuídas entre 4 tipos: bananas, laranjas, morangos e uvas. Sabe-se que 1/8 do total são bananas, que 25% são uvas e que há 625 laranjas. Com base nessas informações, é correto afirmar que a quantidade de morangos que há na feira é de... Trata de uma questão de aritmética. É uma questão que exige o poder de interpretação e transformar um texto em português em uma expressão ou uma equação matemática. Tudo que ele disse ali nesse enunciado se resume em uma equação, em que a incógnita é o número de morangos. Então a gente tem o T, total de frutas, igual a 2024, que está dividido da seguinte maneira: bananas, laranjas, morangos e uvas.
Ele afirma que 1/8 do total são bananas. Como é que eu interpreto isso? O que significa 1/8 de alguma coisa? É essa coisa dividido por 8. 1/8 do total. O total é 2024. Mas vamos deixar um Tzinho. Então, o total dividido por 8. Esse número é o número de bananas. 25% são uvas. Então, 25% do total são uvas. Como é que fica isso em matemática? 25 sobre 100 vezes T. Esse número é o número de uvas. Laranjas. Aqui ele fala diretamente. Há 625 laranjas. E a incógnita é o M. Quantos morangos há? Acabou. A partir daqui eu vou passar isso tudo para uma equação. Ó, o total de frutas, 2024 frutas, é o número de bananas mais o número de laranjas mais o número de morangos mais o número de uvas. Aí eu vou substituindo as interpretações que eu fiz de forma a ficar só com a incógnita que eu quero descobrir, que é o M. Onde tiver T, eu vou substituir por 2024. Então o número de bananas é 2024 dividido por 8. O número de laranjas é 625. O número de morangos é o que eu quero saber. O número de uvas é 25% de 2024. Para quem está mais rápido, já identifica que 25% é a mesma coisa que 1 sobre 4. Então, que dividir 2024 por 4. 25% equivale a 1 quarto, porque se você simplificar em cima e embaixo por 25, vai ficar em 1 quarto. 2024 por 8 vai dar 253. Repito, 625 mais M. Aqui a gente sabe que é 2024 dividido por 4, vai dar 506. Agora, eu vou somar esses 3, subtrair do 2024, e isso vai me dar o valor de M. Então, M vai ser 2024 menos 1.384. M igual a 640. M representa o número de morangos, que é o que se queria saber. Gabarito, letra E. Questão 23. Uma questão que envolve conhecimento de conjuntos e probabilidade, mas bem básico. Um grupo de crianças foi entrevistado para saber se elas acreditavam no Coelhinho da Páscoa e no Papai Noel. Dentre as crianças entrevistadas, 27 acreditavam no Coelhinho da Páscoa, 35 acreditavam no Papai Noel e 9 acreditavam em ambos, e 7 crianças não acreditavam em nenhum dos dois. Selecionando uma dessas crianças ao acaso, a probabilidade que ela acredite em ambos os personagens é D. Então, o que ele quer saber? Tem esse grupo de crianças, e eu ainda não sei quantas são no total, mas dá para descobrir. E aí, elas estão distribuídas nessas segmentações de acredita no Coelhinho, acredita no Papai Noel, acredita nos dois, não acredita em nenhum. Aí eu quero saber, se eu fechar o olho e escolher uma dessas crianças, qual a probabilidade que essa criança que eu escolhi seja uma daquelas que acreditam nos dois personagens. Então vamos entender primeiro usando diagramas. Quantos conjuntos a gente consegue separar? Em 2. Nos conjuntos que acreditam, no conjunto que acredita em Coelhinho e no outro que acredita em Papai Noel. E aí eu pergunto, tá, há interseção entre esses dois conjuntos? Ou seja, há elementos comuns aos dois conjuntos? Ou seja, há crianças que acreditam nos dois? Sim, o enunciado afirma isso. É sempre bom você buscar a interseção primeiro. Entender se há interseção, se não há, se o número de elementos da interseção, caso haja, está informado ou é o que se quer descobrir, porque facilita muito a contagem. Então, conjuntos, a noção de conjunto ajuda muito em problemas de contagem. Então, vamos desenhar. Beleza, então aqui estão os diagramas. Esse aqui eu vou chamar o conjunto dos coelhinhos e esse aqui do Papai Noel. O meu objetivo aqui é entender o número de elementos desse conjunto universo, ou seja, do total de crianças, porque só assim eu posso calcular a probabilidade que eu quero calcular. O que é a probabilidade de um evento A? É o número de casos favoráveis ao A em relação ao número de casos totais. Então, no caso aqui, o evento A seria escolher uma criança que acredita nos dois ao mesmo tempo. Ou seja, uma criança dessa região aqui. Só que isso dentro de um total de um certo número de crianças que eu ainda não sei, mas vamos descobrir. Então, a gente começa pela interseção. Na interseção tem 9 elementos. 9 acreditam em ambos. E aí, agora eu escolho qualquer um para analisar. Do coelhinho. Do coelhinho, o total são 27. Só que eu já considerei 9. É por isso que é importante começar pela interseção para você não contar duas vezes. O problema de contagem, contar duas vezes é um problema. Então, 27 menos 9, essa região corresponde a 18. Qual a interpretação que você tira disso aqui? 18 acreditam apenas no Coelhinho da Páscoa. Mesmo raciocínio para o Papai Noel. 35 acreditam no Papai Noel, só que já contei 9. Então, eu faço 35 menos 9 para achar quantos acreditam só no Papai Noel. Vai dar 26.
E tem 7 aqui que não acredito em nenhum dos dois. Então aqui eu formo meu conjunto universo. Então agora eu consigo calcular a probabilidade que eu quero. A probabilidade é 9. Quero escolher uma das 9 crianças que acreditam em ambos. Dentro do total de quanto? De 18 mais 9 mais 26 mais 7. Isso vai dar o quê? Vai dar 9 sobre 60. Agora eu olho para minhas alternativas e vejo que elas estão em porcentagem. Porcentagem nada mais é que uma fração de denominador 100. Isso aqui significa 5 sobre 100. Isso aqui significa 10 sobre 100. Então, eu vou tentar chegar num denominador 100. Ou, se eu quisesse, eu poderia dividir o 9 por 60 aqui. E fazer achar o número decimal e depois passar ele para porcentagem. Eu prefiro ir manipulando a fração de modo a conseguir um denominador 100. Então, eu percebo que eu posso simplificar por 3 em cima e embaixo e vai ficar 3 sobre 20. Aí eu vejo que do 20 para chegar no 100 é só multiplicar por 5. Então, multiplico em cima e embaixo por 5, que vai dar 15 sobre 100. Isso aqui é 15%. Então, eu achei a probabilidade que eu queria saber. Gabarito letra C. Nossa última questão é uma questão de análise combinatória. Dentro de um grupo de 10 pessoas, incluindo os ex-namorados José e Marina, um trio deve ser formado. Considerando que José e Marina não podem participar do mesmo trio simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, a quantidade de maneiras diferentes que pode ser formado um trio, respeitando essa condição, é de... Então, uma questão aqui que trabalha com fofoca, intrigas. Tem 10 pessoas, só que 2 delas, eles querem formar trios, um trio, na verdade, desse grupo de 10 pessoas, querem saber quantos trios conseguem ser formados, quantos trios diferentes podem ser formados com essas 10 pessoas, porém com uma restrição. E certas 2 dessas pessoas não podem ficar juntas nesses trios. Então você tem que calcular com essa restrição. O que diferencia uma possibilidade de um trio para outra? É a ordem, por exemplo, tenho pessoas A, B, C, D até o J. Aí eu formo uma possibilidade de trio assim, A, B, C. Se eu formar assim, C, B, A, o trio, dentro do contexto de problema, muda? Não. A diferença, o que diferencia uma possibilidade de trio para outra, é justamente os elementos que compõem cada uma dessas possibilidades. E não a ordem que um certo trio de elementos possa mudar. Então se trata de um problema de combinação. Porque o que importa é a natureza dos elementos que compõem as possibilidades. E não as ordens dos elementos compondo essas possibilidades. Então, se eu identifico que essa possibilidade é igual a essa, se trata de um problema de combinação, porque a ordem dos elementos não está diferenciando as possibilidades. Tá, qual o plano? Eu vou fazer o seguinte, eles não podem ficar juntos, né? Eu vou calcular com eles ficando juntos. Aliás, eu vou calcular só a quantidade de trios formados em que eles ficam juntos. Ah, mas por quê? Não só porque seria divertido implicar, mas porque dessa forma eu consigo calcular indiretamente o que eu quero. Então, esse plano, a gente faz assim, o que a gente deseja, que é exatamente o que o enunciado pediu, é o total menos o indesejado. Como assim? Eu quero saber quantos trios podem ser formados nas condições que foram dadas, observando as restrições. Para isso, basta eu calcular o total de trios possíveis sem restrição alguma, e desse total eu vou retirar a quantidade de possibilidades que eu queria remover, que eu restringi. Então eu calculo o total de casos indesejados e calculo a diferença entre eles vai dar o que eu desejo calcular, o que eu desejo contar. Então essa é uma forma eficaz quando contar diretamente o que eu desejo é mais difícil. Entendido isso, vamos ao plano. O total será dado por uma combinação de 10, 7 a 7. De 10, 3 a 3. Também poderia usar essa notação aqui. 10 elementos tomados 3 a 3. Vou botar a fórmula da combinação aqui. Pronto. Agora a gente expande esse fatorial até o maior fatorial que tem embaixo, que no caso vai ser o 7. Para a gente poder cortar. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Aqui vai ficar 10 menos 3 fatorial, que é 7 fatorial, e vai ficar o 3 fatorial. Aqui, ó, corta. A gente expande esse 3 fatorial para poder fazer algumas simplificações. 10 vezes 9 vezes 8 sobre 3 vezes 2 vezes 1, que não precisa ser representado. Então aqui, por exemplo, eu posso simplificar o 8 pelo 2, que aqui vai ficar 4 e aqui 1. O 9 pelo 3, que fica 1 aqui e aqui fica 3. Então em cima eu fico com 3 vezes 4,
que é 12, vezes 10, vai dar 120. Então, ignorando todas as restrições, eu conseguiria formar com essas 10 pessoas 120 trios diferentes. Agora, vamos calcular as situações indesejadas. A gente não só vai ignorar a restrição, mas a gente vai afirmar que ela vai acontecer. Então, como é que ficaria essa situação? Ficaria o seguinte caso. Eu vou colocar José e Marina juntos. Então, imagina que eu vou juntar eles numa posição só. Só que eles estão ocupando duas. Então, como a ordem não importa, eu posso fazer isso. Quem vem primeiro, se é José e Marina e depois um terceiro qualquer, ou se é Marina e José e depois um terceiro qualquer. E aí, nesse caso, eu diminuo o número total de 10 para 9. 10 pessoas para 9. Eu estou considerando que duas delas se uniram. Só figurativamente falando, né? Para abstrair a conta. Sobra a outra possibilidade para compor o trio, sobram 8 pessoas. E duas, eu estou calculando todos os trios possíveis que contenham Marina e José, mas que ao mesmo tempo sejam diferentes. Então, eu vou ter uma possibilidade para as duas vagas. Uma possibilidade por quê? Porque é só Maria e José para as duas vagas. E uma terceira vaga pode ser qualquer um dos 8. Então, para formar trios com José e Marina, eu tenho 8 possibilidades. E aí vai ser José e Marina, e aí sobram 8 pessoas. É José e Marina, pessoa 1. José e Marina, pessoa 2. José e Marina, pessoa 3. Até a pessoa 8. Entendeu? Então, eu vou ter 8 possibilidades. E agora acabou. Então, eu sei que o número de possibilidades, observando a restrição que foi informada, é o que eu desejo calcular, é o total menos o indesejado. Ou seja, D é igual a 120 menos 8. D igual a 112. Gabarito letra D. Para mim, essa era a questão mais difícil dessa prova, na parte de matemática. Então, para a galera que está na preparação para o CRF-ES, Espírito Santo, tá aí 5 assuntos e já fica sugerido para você refinar. Tem algum desses 5 assuntos aí, dessas 5 situações que você ficou travado, essa é uma boa hora, é uma boa indicação para você corrigir e refinar nesses pontos. Então a parte ali de lógica proposicional veio bem leve, negação e equivalência, quantificador. A parte de conjuntos e probabilidades também não veio algo tão difícil, probabilidade ali veio bem básica, definição básica de probabilidade, número de casos favoráveis sobre o número de casos totais. A questão 22 poderia dar uma complicada pela interpretação, para você montar a equação. Mas depois que se você passa pela parte de interpretar corretamente, que é a parte mais difícil, a questão fica fácil, porque os números foram bem tranquilos, trabalhar só números inteiros, então ela não fica tão difícil assim. Então fica as mais trabalhosas a 23 e a 24. Na minha opinião, a 24 foi a mais difícil. E essa foi a minha impressão da prova do CRF-RJ. Você fez esse concurso? O que você achou dessa prova? Você acha que você se preparou aqui? Você assistiu às aulas? Estudou com a gente? Acho que te ajudou? Bom, eu espero que tenha dado tudo certo para você. E que se não foi dessa vez e você entende que esse é o caminho que você tem que seguir, então essa prova foi só mais um episódio da sua história. Não é a história inteira. Um pós-prova é sempre um momento de reflexão, de corrigir e refinar e planejar para o próximo. Descansar um pouco. Se você entende que você deve continuar na caminhada de concursos, então é um momento para você refletir bastante qual vai ser o seu próximo objetivo. Até a próxima.